Eu era ateu, na realidade. Aí é loucura. Como é que foi essa parada, assim? Você demonstra ser um cara muito estudioso. Como começou? Antes de entrar nessa sua pergunta, se você assim me permite, Já tá permitido. eu fiquei assim chateado porque você parou de bater em Paulo Freire e era muito bom se tivesse continuado, né? Porque Paulo Freire, o freirismo acabou com a educação do Brasil. O aluno hoje olha para o professor numa relação de oposição, como se fosse o oprimido e o opressor. Essa lógica satânica do marxismo ideológico veio para a educação muito por meio da contribuição do Paulo Freire. É o detalhe, pessoas produtivas como nós paramos de entrar nos assuntos que regem a sociedade, deixamos um hiato, um intervalo na sociedade. Esses caras, mal intencionados, entraram, destruíram com a sociedade, a gente quer ela de volta, eles querem bater na gente por causa disso. A sociedade é de quem produz. E aí você vê pessoas lutando por isso, e até vou chegar nesse assunto daqui a pouco, do Charlie. O cara não tava fazendo mal pra ninguém, o cara vai lá e dá um tiro na garganta do outro. O cara tava falando, não, debata suas ideias, mas ninguém passava em cima do rolo compressor daquele. O cara tem argumento, o cara tem fundamento, o cara tem propósito, o cara tem identidade, é um terror. Mas onde começou? Vou falar com você primeiro. Aonde começou essa máquina, que eu já te vi e gostei demais. Um amigo em comum conectou a gente, DJ PV, um beijo pro Pedro Victor Steca, meu amigo desde quando a gente tem uns 12 anos de idade. Já fui líder dele na igreja, um amado irmão, gosto muito dele, me ajudou muito na vida. E eu só tenho a agradecer e conectou você a mim. Você é um cara que tem meu respeito pela posição e aguentar firme ali e essa humildade. Você é um cara, quem não te conhece acha que você é arrogante pelo nível de conhecimento. O cara que bate o olho sabe que tem uma humildade assustadora. Onde tudo começou? Essa riqueza de conhecimento, essa sabedoria. Rapaz, eu era ateu, na realidade. Aí é loucura. Ateu. Eu fui ateu a maior parte da minha vida. Aliás, eu tenho que voltar a fazer a contagem dos anos, porque eu digo que era ateu a maior parte da vida, eu vou envelhecendo os anos enquanto pistões estão aumentando, né? Daqui a pouco chega o mesmo. Só água aqui. Obrigado. Aí teve o processo, me converti, e quando eu voltei para a universidade, porque eu sou professor da Universidade Federal, uma pessoa me chamou para participar. Você é ideia? Ainda sou professor titular do Departamento de Artes. Que contradição. Não é, mas assim, a arte genuína é a boa, bela e verdadeira. Claro. Aqui provém do Senhor, provém de Deus. Agora, o que o mundo faz é deturpar. Em vez da arte ser boa, bela e verdadeira, propõe uma arte má, feia e falsa. Esse é o grande problema, é a deturpação do que deveria ser. A arte, olha, os artistas aí, a arte é boa, bela e verdadeira. Deus, quando faz o mar, ele olha para o mar e não diz isto é belo, diz isso é bom. Porque o elemento do que é bom, belo e verdadeiro são indistinguíveis na lógica de Deus, né? O elemento do que é bom, o elemento ético, o que é belo, estético e verdadeiro metafísico são indistinguíveis da perspectiva de Deus. Mas o inimigo de nossas almas deturpou tudo e os que o seguem também continuam essa deturpação, fazendo a arte feia, má e falsa. Essa cultura de debate começou por acaso também. Um professor me convidou para um café filosófico, que era um programa da televisão que tinha lá. Um cara muito preparado, um doutor na França e tal, em Sorbonne. E ainda existe esse vídeo no meu canal lá do YouTube, tá esse vídeo antigo, eu tô sem barba, bem novo, sabe? E o tema foi Deus existe, e a comunidade universitária ficou muito impressionada, porque ali eu já havia me convertido e o que eu defendi ali foram as provas históricas, científicas e filosóficas para a existência de Deus. Então, a partir daquele momento, muitas situações ocorreram, muitos convites para que eu fosse apresentar a razoabilidade da fé cristã, que inclusive é um mandamento das Escrituras para que façamos isso. Está na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, no verso 15. As Escrituras dizem: santifique o Senhor o seu coração, esteja sempre preparado para apresentar a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que é em vós. Eu tenho dedicado desde então a minha vida à tentativa de demonstrar a razoabilidade da fé cristã, dizer que a fé em Cristo é racional. Não é que ela leve ao mesmo ponto da razão, ela leva a um estágio muito mais longo do que a razão, mas é que ela não é contrária à razão. Então, ali que começou. E depois houve muitas situações, tive debates com rabinos, com ateus, com divulgadores científicos ateus, a exemplo do professor Sacani, do professor Pirula. Inclusive, devemos orar por ele, está passando por um momento muito difícil, né, de saúde. O Pirula teve um AVC, que Deus possa recompor toda a situação. Amém. E a partir daí vem nesse exercício aí, de fazer isso. E não só do ponto de vista da apologética científica, mas também cultural, contra as ideologias de índole satânica, como é o feminismo, o antinatalismo, o antipatriarcalismo, o LGBTismo, até mesmo o veganismo. Fala um pouco do veganismo, porque a pessoa é inocente, ela assiste um documentário Netflix
patrocinado pelo Leonardo DiCaprio. E aí ela vai e se engana, quer jogar comida fora, depois que ela pega o ChatGPT e pesquisa quem patrocinou, ela pega a comida no lixo e come de volta e volta tudo normal. Eu assisti um filme, inclusive já tive na casa do Leonardo DiCaprio, eu sei do que é a cultura desses caras. Esses caras querem destruir tudo que é belo, perfeito, o professor já disse, né? Estético, bom da criação, o bem e a representação da glória de Deus. As capelas maravilhosas, agora as capelas são abstratas. Eu, por exemplo, adoro obra de arte. Se for abstrato, eu meto o facão na tela. Porque para mim, o abstrato é uma forma de quebrar o belo. Parece até ignorante em artes, mas eu não valido, não compro, não dou para ninguém, não faz sentido nenhum para mim. Essa parada, o que você percebe assim? A pessoa quando começa a falar do veganismo, ela tá na inocência, né? Mas o que tá por trás para todo mundo entender? O veganismo é a porta de entrada da chamada ecologia profunda. E a ecologia profunda é a antessala do paganismo. As pessoas que enveredam pelo veganismo passam a enaltecer a criação no lugar do Criador. Por isso que fica um bocado de vegano no pôr do sol, batendo palma pro sol, né, pro pôr do sol. Fica enaltecendo a criação no lugar do Criador. E é interessante que são ramos do mesmo tronco, porque todos aqueles que enveredam pelo veganismo certamente se tornarão feministas, antinatalistas, LGBTistas e tudo mais. Essas ideologias decorrem do comunismo ideológico, que é uma ideologia satânica. O comunismo é uma ideologia satânica, porque subverte tudo. Separa as pessoas em categorias para exercer domínio sobre elas. A mulher, por exemplo, não gosta do feminismo. Quem gosta do feminismo é a feminista. O negro não gosta do negrismo. Quem gosta do negrismo é o negrista. O índio não gosta do indigenismo. Quem gosta do indigenismo é o indigenista. O homossexual não gosta do LGBTismo. Quem gosta do LGBTismo é o LGBTista. São movimentos políticos para controlar as pessoas, determinando como elas devem falar, pensar e agir. Se lembra do hoje já falecido, então deputado federal, o senhor Clodovil Hernandes, notadamente homossexual, mas que tinha a opinião própria, era fortemente atacado pelo movimento LGBTista. De acordo com o IBGE, há menos de 2% da população brasileira que se declara homossexual ou bissexual, menos de 2%. Então, como é que o movimento que representaria menos de 2% da população consegue projetar sua bandeira no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal? É um movimento político claramente patrocinado por heterossexuais. Não tem nada a ver com o homossexual. É um movimento financiados com ONGs internacionais, com fundos internacionais, para mexer na cultura de um país. Isso. Que fique claro que você é respeitado pela posição, pela opinião, e você tem que lembrar que todo tipo de ideologia de gênero é só uma ideologia da sua cabeça. Tem 8 bilhões de ideologias, são 8 bilhões de cabeças. O mundo real é só um. A gente vai continuar prosperando para fazer dinheiro, para pagar processo, mas a gente nunca vai deixar de falar a realidade. Eu fui numa faculdade de Direito, não quero respeitar seu direito. Mas lembra de uma coisa, fui na faculdade não, voltei com o diploma. Pode falar algo. Nós não acreditamos na ideologia da cabeça de ninguém. Nós acreditamos porque a realidade é a própria natureza. Se olhar para a natureza, vai ficar em paz. E eu quero te perguntar algo. Como é que você suporta estar numa faculdade federal em artes? Como é que ainda você está suportando estar lá dentro? Com a cabeça que você tem tão fresca, tão ampla a sua visão, você está fazendo o que lá, homem? O que eu digo lá é que graças a mim que se pode dizer que há alguma diversidade, não é isso que quer? A diversidade não é o que a universidade busca, mas o comunismo quer diversidade só se for da mesma coisa. Diversidade da mesma coisa não é diversidade. Então este é o argumento. Estou ali para defender de maneira respeitosa, cordial, colocando os argumentos, esperando que as pessoas coloquem os seus argumentos também, um ponto de vista que, penso eu, é muito mais bem estruturado na correlação com a realidade do que essas ideologias que se propõem que não tem nenhuma relação com a realidade. A ideologia de gênero, por exemplo, cuja representação linguística é a linguagem neutra, é algo que é descolado da realidade. A proposição de que um homem pode ser uma mulher é uma proposição impossível de se realizar. E é engraçado que esse mesmo povo
Se eu falar que eu tenho 4 metros de altura, eles não admitem. Pois é. E aí eu falo, não, mas eu tenho. Não, mas dá pra notar que você não tem. Aí eu sempre falo, então você é alturofóbico. Porque se eu tô declarando que eu tenho a ideologia de altura e eu quero ter a mesma altura de um anjo, você vai ter que aceitar. Aí a pessoa fala, não, mas eu tô vendo, você não é. Aí o que eu tô vendo é mentira, o que você vê é verdade. Você vê que não tem pluralidade de ideia, não tem diversidade de ideia. O que tem é um sistema querendo passar um trator de esteira na cabeça de todo mundo. Só que lembra que tem gente que pensa. Tem gente que faz pergunta. Tem gente que usa da elegância para tentar mostrar para você que você tá viajando na sua ideologia. Realidade é diferente de ideologia.